Olá, olá! Muito boa noite para todos vocês. Mais um podcast Eduque Mais Ação no ar. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Regina Caminha Braga. Sou mestre em educação, psicopedagoga, especialista em educação inclusiva e estou aqui com vocês para falar sobre inclusão social. Hoje vamos falar um pouco de múltiplas inteligências e fazer minha autodescrição. Antes que a gente pule a parte, porque a gente tem que travar um pouco aqui a boca para se concentrar. Então, hoje eu estou com calça preta, um tênis grená, tenho um relógio no pulso direito, anéis na mão direita, estou com uma blusa listrada de azul e branca, tenho uma flor aqui no lado esquerdo, um floral. Tenho cabelos lisos, mas agora está preso. E tenho olhos castanhos, tá bom? Falar um pouquinho para vocês. Hoje nós temos a presença da Linda conosco, nossa intérprete de Libras. E ela vai fazer para a gente o sinal que o professor Jefferson, da UFPR, deu para o nosso podcast. Aê! Muito obrigada, Linda! E hoje eu tenho a satisfação enorme de receber a Carol. Carol, uma parceira de algumas empreitadas pedagógicas aí pela frente, né, Carol? Isso, Ana. Várias parcerias, algumas parcerias aí nesse mundão do Paraná. Altas aventuras. Altas aventuras e paraquedas pelo meio da psicomotricidade, bastão e tudo, né, Carol? Exato. Então, hoje a Carol veio para contribuir conosco sobre múltiplas inteligências. Então, eu vou passar para a Carol a palavra e daí a gente vai bater um papo aqui um pouquinho mais educacional, né, Carol? Joia. Então, em primeiro lugar, Ana, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui novamente com você, né? E a gente estar dividindo essas aventuras no meio educacional, né? E é muito bacana essa troca, né, de conhecimento e sempre agregando, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Bom, meu nome é Caroline Domanski Borratti, eu sou psicóloga, especialista em psicomotricidade relacional e atualmente estou fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. A minha atuação ela é a psicologia clínica, então eu atendo crianças de 2 a 12 anos com psicomotricidade relacional e daí adolescentes, adultos, né, dentro da psicologia clínica na orientação sistêmica. Tá? Então a minha descrição eu tenho altura mediana, eu sou loira, cabelos médio para longo, eu estou usando um terno preto, uma blusa azul, uma calça preta, estou com um relógio com um fundo azul, estou com anéis na mão direita, anéis na mão esquerda, e estou usando um colar dourado. Gente, aqui é assim, é anel para um lado, relógio para o outro, é aliança para um lado, aliança para o outro. Colar, mulher, é assim, né? Vaidade, né? Vaidade. Fora os brincos que estão escondidos aqui pelo fone. Exatamente. Mas vamos lá. Eu esqueci, gente, eu sou ótima de merchan para vocês verem, né? Esqueci de pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, né? Vai, compartilha, dá o like, deixa seus comentários. Passa lá para os colegas, se quiserem deixar comentários só os positivos. E segue lá o nosso @Ana Regina Caminha Braga no Facebook e no Instagram. Vamos começar o nosso papo então, Carol? Vamos lá, que tem muita coisa aí para compartilhar com vocês. Tem muita coisa. Ó, lá vou eu derrubar o livro agora. Sempre derrubo. Ai, Jesus. Vamos lá, Carol. Começa um pouquinho falando sobre as múltiplas inteligências, o que é isso para o nosso público entender, né? Carol, ela tá ali se aprofundando, né? Já tá fazendo até uma pós em neurociência, olha aí. Sim, veja só. Era um sonho e agora estou realizando, né? Eu acho que é um assunto que me agrada muito, né? Então, eu acho que vale a pena para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as múltiplas inteligências, né? Quando a gente fala em inteligência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é QI, né? VISC. VAIS. O que mais? Né? Os testes
e coisas quantitativas, tudo quantitativo, né? Então, assim, quando a gente fala em inteligência, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Só que quando a gente fala de inteligência, é muito mais do que isso, é muito amplo, tá? Então, por isso que veio as múltiplas inteligências. Então, da onde surgiu as múltiplas inteligências? O pai das múltiplas inteligências se chama Howard Gardner. Quem é Howard Gardner? Bom, ele é americano, ele é um psicólogo da linha cognitiva, tá? Ele é professor em Harvard e quando ele observou e pensando sobre o QI, né, que é o quociente de inteligência, né, que mede o conhecimento cognitivo, lógico-matemático de uma pessoa, ele pensou assim, puxa, mas isso não é o suficiente para medir as reais habilidades e competências de uma pessoa. Né? Ela não está fadada apenas a um número, né? Puxa, deu QI tanto, deu tanto X, tanto não sei. Não, era muito mais do que isso. E isso fez com que ele buscasse um maior aprimoramento, né, da capacidade humana. Então, quando a gente fala, né, então, tá, Caroline, o que é inteligência afinal? Tá? Para Howard Gardner, é um potencial biopsicológico de processar informações de determinada maneira para resolver problemas e criar produtos dentro de uma cultura, uma comunidade que tenha valor. Então, tá, o que significa isso? Traduza para nós. Traduzindo. Tecla SAP. É a capacidade de solucionar problemas. Isto é inteligência. Ponto. Se você tem um problema, seja ele qual for, é você pensar em solucioná-lo da melhor forma. Isto é inteligência. Então, na verdade, se a gente for olhar, a gente tem que solucionar problemas o tempo inteiro. Isso que eu estava pensando aqui, você estava falando e a minha ficha estava caindo. Para onde eu corro agora? O tempo inteiro. Por isso que, né, quando ele trouxe, por isso que são múltiplas inteligências. Ele trouxe as 8 múltiplas inteligências. Então, todo ser humano ele é inteligente. Ele nasce com capacidades e habilidades que devem ser desenvolvidas, tá? Então, dentro disso, então, claro, todos nós possuímos inteligência, tá? E todos temos tanto qualidades quanto limitações. Então, as nossas qualidades, porque todos somos diferentes, todos, até mesmo gêmeos idênticos, eles são diferentes. Por isso que a mãe e o pai identificam quem é quem. Exato, né? Exato, né? Mesmo sendo gêmeos idênticos, eles são diferentes. Então, quando a gente fala, né, temos qualidades e limitações. As qualidades, a gente deve exaltá-las, aprimorá-las, desenvolvê-las da melhor forma. E as limitações? O que eu faço com as limitações? Geralmente, quando a gente se depara com alguma limitação, a gente quer evitar. Sim. Né? Tipo, puxa, eu não sou boa nisso, então, ok, né? Deixa quieto, próximo. Dá preguiça, dá medo, né? A gente insegurança. Se confrontar com algo que a gente, né, é muito desafiador para nós. Mas, na verdade, as limitações, elas têm um lado positivo. Qual é o lado positivo de uma limitação? É justamente você poder superar e desenvolver habilidades em cima delas. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro e muito, muito básico. Me lembro que eu tinha 11, 12 anos de idade e eu adorava jogar caçador no colégio. E eu não era uma das primeiras a ser escolhida quando fazia lá na educação física os grupinhos. E aquilo me instigava porque eu gostava muito de jogar caçador. Nossa, aquilo me satisfazia enormemente. E eu ficava frustrada, eu falei assim, puxa, né, não tô sendo escolhida como primeira, às vezes ficava lá, né, por último, assim, tipo, tá, tem que ter você no meu grupo porque você sobrou. E café com leite. Daí eu falei assim, puxa, né, isso é uma limitação. E daí eu falei assim, como que eu vou superar isso? Eu ficava olhando as meninas ali, poxa, elas pegavam a bola e as matavam e corriam e nananana. Eu olhava aquilo assim, eu também quero isso pra mim. Aí o que eu fiz? Eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô com um problema. Solução de problemas, né? Ele assim, o que, Caroline? Eu falei assim, olha, eu quero melhorar no caçador. Você me ajuda? Dele, tá bom.
Então, lá na minha casa tinha um espaço, a gente delimitou uma linha, né, que ele não podia passar. A gente tinha lá uma bola de vôlei, e depois do almoço a gente começou a treinar todos os dias. E a Carol era a primeira escolhida depois. Aí eu descobri que onde que estava a minha limitação? Não era a parte motora. Eu tinha medo da bola. Eu tinha medo. Então, a partir do momento que eu comecei a treinar uma habilidade, eu desenvolvi. E depois, ok, daí eu consegui até ser líder de grupo. Delícia, né? Coisa boa. Ou seja, você transformar uma limitação em uma oportunidade. Então, tudo isso é inteligência, tá? Então, vamos lá. Por que a inteligência e as múltiplas inteligências, né? Por que esse tópico é tão importante e por que a Ana me convidou, né, para estar abordando isso aqui com vocês hoje? Porque justamente a partir do trabalho do Howard Gardner, o que aconteceu? As instituições de ensino, elas começaram a refletir sobre o quê? Sobre suas próprias metodologias de ensino. Uhum. Graças a Deus. É muito mais do que isso. Não é só um número, né, quantitativo. Eu tenho qualitativo, eu tenho competências, eu tenho habilidades, eu tenho limitações, tem tudo isso, né, nesse universo da inteligência. Então, é importante por quê? Porque a partir disso, desses estudos do Gardner, e que ele trouxe, né, todas essas 8 múltiplas inteligências, as instituições de ensino começaram a rever as suas metodologias de ensino. E, com isso, buscar estimular todas as áreas potenciais de seus alunos. Então, tanto professores quanto alunos, e principalmente, né, os professores, com esse direcionamento mais apurado, mais acurado, é você poder olhar para o teu aluno e pensar assim, puxa, ele está com dificuldade nisso, mas ele é muito bom nisso. Uhum. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso aprimorar? E como que eu posso desenvolver? E esse é um dos olhares do professor dentro de sala de aula, não só dentro quanto fora. Não só professor, a sociedade em geral, tá? Então, para desenvolver os aspectos cognitivos socioemocionais de seus alunos. Então, por isso que é importante esse tópico dentro da área educacional, não só pela inteligência em si, mas tudo que ela pode trazer de benefício, tá? Não só para os alunos, mas para a sociedade em geral. Por isso que é importante, tá? É uma visão integrada do indivíduo. Não é só uma visão específica. Tá? Então, se você é bom em matemática, você é só bom em matemática, ou você não é bom em matemática. Não, é muito mais do que isso. Tá? Enquanto você estava falando, você vai, né, a gente vai puxando os tópicos, mas assim, você estava falando, né, do QI e tudo mais, e das reais habilidades, e isso é uma coisa que pega muito na nossa prática clínica, né? Sim. Que você vivencia isso toda vez que chega um laudo, toda vez que chega um teste, né? E daí a gente entrega aquilo para os pais ou para a escola mesmo. Sim. Né? E aquilo se transforma como se fosse uma sentença. Exato, né? Exato. E eu sempre falo assim para os pais, principalmente a de QI, né? Porque daí eles dizem, pô, mas meu filho é limítrofe, o que eu vou fazer agora? E perdeu tudo, e perde o chão, e perde o mundo, aquela coisa, né? E para onde que eu vou? E a escola também, às vezes, se perde na adaptação. Sim. Então, a gente vê o quanto isso mexe, Sim, né? Realmente, exatamente. essa chegada. Então, é o que eu sempre falo, existe um setor limítrofe? Existe. Mas é aquilo que você falou. Nós temos habilidades, nós temos limitações, né? Você falou do teu caçador, eu até anotei aqui. Que eu andava de bicicleta muito bem. Até eu levar um pedaço e nunca mais querer andar de bicicleta. Então, isso é uma limitação que eu ainda tenho que superar, né? Exato. E assim, qual é a inteligência que eu vou ter que usar para retomar isso? Certo. Né? Qual é a múltipla inteligência que eu vou ter que usar? Olha só, agora que você falou, eu pensei numa coisa, né? Você falou assim, de bicicleta. Puxa, mas andar de bicicleta dá muito prazer, né? E você está se privando de uma situação, né? Que é satisfatória. Então, agora eu vou trazer para você um desafio. Você já pensou... Você tá vendo esse podcast? Eu só dei um pequeno exemplo. Olha só o que Caroline vai falar. Vamos lá. Você já pensou, então, em triciclo? Já. E o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu. Me conte. E eu fui no triciclo com uma pessoa que tá aqui no backstage ali, ó. A Alessandra. Me conta o que aconteceu. Na primeira vez, nós estávamos em Floripa. E daí, passamos lá no calçadão e todo mundo andando. Eu falava, poxa, eu queria andar de bicicleta.
Daí ela virou pra mim que não seja por isso. Passou um triciclo, ela disse, moço, quanto tá aqui? Vamos dar uma volta. E daí eu pilotei primeiro e tal. E ela, Ana, eu também quero. Eu falei assim, vai lá, só não me joga no meio, no meio fio, né? E daí fomos. Foi isso que aconteceu, né? Ah, meu Paramos Deus, no vocês meio foram fio. parar no meio No fio. meio fio. Tudo bem, não tem problema, mas pelo menos você encontrou uma outra opção. Sim. Se Então, foi confortável ou não, tudo bem, né? não, mas você foi, buscou. foi animado, né? Foi divertido, foi aventura. Exato. Assim, encontrei uma outra saída. Exato, encontrou uma outra saída. Agora, se ficou bom ou não, aí é uma questão muito particular sua, tá? Sim. Então, lembra que sempre, né, se a gente tiver isso como norte, inteligência é busca de solução para problemas, ótimo. Né? O como você vai fazer, o que você vai fazer, de que forma você vai fazer, aí é muito particular. Sim, sim. Ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de inteligência, eu tenho 3 grandes pilares para considerar a inteligência, além das 8 múltiplas inteligências que a gente já vai estar abordando aqui ao longo do podcast. Eu preciso de tempo, prática e experiência. Tá? Então, esses são os 3 grandes pilares quando a gente fala sobre inteligência. O tempo de desenvolvimento, você precisa de um tempo para se familiarizar com aquele assunto, se apropriar daquele assunto, né? Entender aquele assunto. Você veja quanto tempo a gente leva para começar a ler e escrever. Isso que eu estava pensando nesse exato momento. Você começa a ler e escrever ali com maior autonomia, com 7, 8, 9 anos. Mas ao longo destes 7, 8 anos, você foi estimulado. Você estava inserido numa cultura e numa língua, né? Então, isso porque depois a gente se torna fluente, vai se tornando fluente, claro, dependendo dos estímulos que você recebe, né? Tem adolescente que não lê nada, daí quando chega lá na prova do vestibular tem que fazer uma redação, é o fim da picada, né? Não dá conta da situação, porque ao longo do tempo não houve a prática que não trouxe a experiência, tá? Então esses são os 3 grandes pilares que a gente precisa considerar. Tempo, prática e experiência. Então com o tempo eu tenho a prática e a prática me traz a experiência. Sem isso, você não vai desenvolver habilidades. Você pode ter aquilo, né, como uma potencialidade, mas uma potencialidade tem que ser desenvolvida. Todo ser humano nasce com capacidades, mas se não forem desenvolvidas, não forem estimuladas, não vai acontecer da melhor maneira, da maneira mais adequada para aquilo. Sim, a mesma coisa eu estava pensando, né? A mesma coisa é quando você quer aprender um novo idioma, é quando você quer aprender a tocar um instrumento, quando você quer aprender a cantar, né? Qualquer aprendizado. Então lembrem sempre disso, eu preciso de tempo, eu preciso de prática e eu preciso de experiência. Então vamos voltar lá para o meu exemplo do caçador. Como que eu fiquei boa no caçador? Porque num determinado tempo eu treinei. E treinei muito. E este treino permitiu com que eu além de ter mais habilidade com a bola e uma habilidade motora, né? Porque o caçador tem que ir de um lado para o outro, correr e tal. A questão visoespacial, lateralidade, equilíbrio, motor fino, quando você agarra aquela bola, né? Mas o principal ali, a minha maior conquista, além de desenvolver todas essas habilidades, que daí aqui entra, né, a espacial, a sinestésico corporal, a interpessoal, porque é um jogo, né, com várias pessoas, mas eu principalmente perdi o medo. Sim. Era o medo da bola, né? Então, lembra, sempre tempo, prática e experiência. E uma outra tríade, né, que é importante, principalmente aqui, né, quando a gente fala da parte do ensino, então não só a família, mas como as instituições educacionais, os professores, a outra tríade é motivação, qualidade de ensino e os recursos disponíveis. A motivação é sua, é da própria pessoa. Ela querer desenvolver, ela querer ter condições de melhorar. Isso é dela. Porque não adianta nada, por exemplo, você dá um livro para uma pessoa,
Se ela não ler o livro, ela não vai saber o conteúdo daquilo lá. Você tem ele fisicamente, mas se você não lê, a gente não aprende o conteúdo de um livro por osmose. Sim, a minha coordenadora, a minha orientadora de mestrado brincava com a gente. Ô, meninas, vocês acham que andar pelo corredor da PUC com os braços debaixo do braço Os vai ser livros por debaixo do osmose subacal? Ela dizia. Ótimo, Ela sensacional. brincava. Exato. Então, não, né? Você precisa ter Exato. a tríade para poder. Né? Você precisa a ação, né? Motivação motiva a ação. Você tem que querer aquilo, porque se você não quer, aí fica muito difícil. Então, motivação, a qualidade de ensino, lógico, a competência dos professores, o interesse, né, do professor e do aluno, da instituição de ensino, a metodologia usada, etc, etc. E os recursos disponíveis, né? Então, e assim, recursos disponíveis, gente, não significa que você precisa ter o computador mais potente, que Não. você tem que ter o celular mais, não. A gente tem, e aí de novo entra o que é inteligência? Solucionar problemas. Então, você não precisa ter vamos pegar aqui um exemplo de uma criança, né? Um bebezinho. Você não precisa ter um chocalho da marca X americana para poder estimular o seu bebê com um chocalho. Se você pegar uma garrafinha d'água e colocar feijão dentro, arroz, milho, você vai ter a mesma função. A mesma função, exatamente. Tá? Então, quando a gente fala aqui de recursos disponíveis, a gente não está falando necessariamente de dinheiro ou, né, de questões... Grandes recursos, né? Não, tá? Então, novamente, essa tríade, né, motivação, a qualidade de ensino e os recursos disponíveis. Então, isso vai te dar condições de desenvolvimento da inteligência, né, das habilidades, dessas competências. Ok? Ok, eu tô aqui processando um monte de coisa. A Carol vai falando, meu cérebro tá aqui. Fervendo. Ótimo. Ótimo. O que eu tava pensando, né? Que a gente tá falando ainda dentro de um cenário de pessoas típicas, né? E daí, depois eu vou te perguntar o embaraço, né? Que é como que a gente faz todas essas tríades que você já citou, né? Tanto a questão do tempo, prática e experiência, como a motivação, né, que você falou, a qualidade de ensino, os recursos dentro de um cenário atípico. Sim. Né, E esse é o digamos. desafio, porque justamente vai tirar a gente da zona de conforto. Sim. Lembra que inteligência é solucionar problemas. Então, o quão disposto você está a sair de um status quo para justamente olhar diferente para uma situação diferente. É um desafio. Sim. Sempre. E daí por isso que a gente dava tanta formação, né, Carol? Por aí. Exato, exato. É justamente para ampliar esse olhar e dar condições, né, para o professor explorar até mesmo as capacidades dele de inovação. Porque nem sempre a instituição de ensino dá todo o suporte. Dá todo o suporte, né? Então, às vezes, o próprio professor, ele pode ter um insight, né? Você assim, puxa, mas eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Quem que disse que eu não posso? Deixa eu tentar. Tentativa e erro. Porque Sim. lembra, prática e experiência. Você tenta de um jeito, não dá certo, tenta de outro, para você ver qual é o resultado que vai dar. E você tem que estar aberto a isso. Sim. Né? É a mesma coisa, eu estava pensando aqui, né? Não tem como a gente não puxar as nossas experiências, né? Mas, tipo, uma criança, um adolescente que tem autismo, por exemplo, né? Você vai trabalhar a questão matemática com ele, né? Se não tá dando com a operação ainda, né? Construir aquela operação, gente, coloca o dedo lá. Quantos dedos você tem? Tem 10, você precisa tirar 7. Quantos ficam? Vamos lá. Não conseguiu assim? Vamos para os tracinhos. Começa com os tracinhos, risca lá. E assim, a gente vai... Porque, sabe, Ana, eu penso muito assim. Recursos. Os recursos, eles existem. Por que você não utiliza? Por uma questão social? Por uma questão cultural? Por desconhecimento?
né? Mas, assim, se a criança precisa lá dos palitinhos, Uhum. caixa dourada, Sim, por que não? palito de picolé. Palito de picolé, ainda os coloridinhos, tão Esco bonitinhos. Sim. Uma tinta guache resolve, né, Carol? Sabe, são recursos, por que não? Tá? Então aí a gente vai são quebras de paradigmas, Uhum. tá? E isso depende muito também da visão que o próprio professor tem da sua profissão, né, e do desafio que ele tem todo dia em sala de aula, Sim. tá? Então vamos lá, ok? Inteligência, múltiplas inteligências, Howard Gardner, né, Harvard e tríades, etc, etc. Tá, e daí? Vamos lá. Quais são as múltiplas inteligências que o Gardner trouxe? Eu vou citar aqui, depois a gente vai trabalhar especificamente cada uma delas. Tá, eu vou anotar. A linguística, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a sinestésico corporal, a naturalista, a intrapessoal e a interpessoal. Então, com tudo isso, eu tenho uma amplitude do ser humano, tá? Tá. Você Tô quer um pouquinho de água? Eu tenho Ainda tem aqui, aí? eu tenho, Tá bom. obrigada, tô ótima aqui. Então, é bastante coisa, né, se você olhar assim, é praticamente tudo. Sim, Sim, é é o o que o ser humano, corpo precisa para funcionar, exatamente, né. tá? Então vamos lá, vamos para o nosso desafio aqui, nossa aventura dentro das múltiplas inteligências. A verbal linguística. O que que é a verbal linguística? É a nossa, facilidade veja, aqui como a gente está falando de múltiplas inteligências, quando eu falar de cada uma delas, todos nós temos, todas estas habilidades, mas aqui eu vou enfatizar aquelas que as pessoas têm mais, tá? Então, assim, poxa, aquela pessoa se sobressai nessa inteligência mais do que na outra inteligência. Todos temos as 8, mas a gente vai, ter mais, capacidade ou mais facilidade com algumas, tá? Esse é o foco. Tá, e assim, Carol, só, né, só uma pergunta que realmente eu não agora que surgiu. Diga. Nos estilos de aprendizagem, né, a gente fala assim, que horas você vai predominar um estilo de aprendizagem e horas você vai predominar outros, Uhum. né. Com as múltiplas inteligências, esse trânsito também acontece? Tipo, horas eu desenvolvo mais uma múltipla inteligência, horas eu desenvolvo outras. É que na verdade a gente, como elas são muito amplas, são habilidades, muito amplas, a gente vai experienciando ao longo do tempo, lembra que é tempo, prática e E experiência. experiência. Então eu preciso viver aquilo. Mas quando a gente fala basicamente de múltiplas inteligências, é aquilo que a pessoa já tem, vamos chamar de dom, Uhum. é inato. Aquilo para ela flui de uma forma muito fácil, ela não precisa fazer muito esforço para aquilo. Então eu vou dar muitos exemplos de pessoas com essas características, tá. Então veja, tudo pode ser desenvolvido, mas é aquela pessoa, assim, que, por exemplo, ela tira uma música de ouvido. Uhum. É aquela pessoa que senta, com um papel e uma caneta e escreve um poema, só porque estava observando o pôr do sol. É aquela pessoa que nunca pintou e simplesmente senta e desenha uma aquarela, tá. Então é mais forte do que ela, Uhum. tá. E a gente Uhum. consegue perceber isso. Ah, por exemplo, aquela criança tem uma alta habilidade para futebol, né. Poxa, o piazinho tem, sei lá, 3, 4 anos e, gente, sabe quando você olha assim: "Nossa, realmente ele é muito bom nisso", Uhum. tá. É nesse sentido, tá. Uhum. Mas assim, a gente já vai observando, é uma característica já, inata da Uhum. pessoa, o que ela, tem, assim, maior facilidade, maior desenvoltura, tá. Tá. Então vamos lá, a verbal linguística, né, então é uma facilidade de comunicação, é uma facilidade em organizar palavras em uma sentença. A clareza como a pessoa ela usa, né, essas palavras e formam ideias e despertam emoções. Então eu consigo usar a língua a meu favor. Então vamos dar exemplos aqui. Oradores, escritores, poetas, compositores. Você já parou para ver a letra de uma música que você gosta?
Veja, aqui, né, alguém escreveu essa música com aquela porque na verdade se torna uma poesia. Sim. E daí outra pessoa com outra habilidade, que daí é a musical, Uhum. vem e coloca uma melodia em cima daquelas letras, Uhum. daquelas palavras, né. Então isso é uma habilidade muito específica. Então aqui, quem que eu posso citar? Então temos, vamos colocar aqui, Vinícius de Moraes, Clarice Tom Jobim. Lispector, Tom Jobim, Shakespeare, tá. Todo mundo já passou por essa experiência aqui. Você entrou numa loja e você nem queria comprar tal coisa. E você sai da loja cheia de sacola. O que que aconteceu aí? Expertise da vendedora, né? Ela Muitas tem vezes. uma além da Uhum. expertise, mas ela tem uma habilidade de comunicação, Tão forte. aham, de verbalização, de trazer ideias, que ela te envolve, Uhum. e você é envolvido, Sim. tá. Então pessoas que dão palestras, né, a advogados quando tem que, né, dentro de uma causa que tem que apresentar, enfim, nã-nã-nã, elas têm muitas habilidades com as palavras e elas usufruem disso e isso para elas é natural, é Uhum. fácil, Uhum. tá. E daí se a gente for olhar dentro da parte, verbal linguística, quais são as linhas de estimulação. Então eu vou trazer as múltiplas inteligências, o que é, os exemplos, né, de pessoas e áreas, de profissão, e as linhas de estimulação. Vocabulário, fluência verbal, alfabetização, gramática e memória verbal, tá. Então quando a gente fala de, inteligência verbal linguística é isso. Uhum. Vamos para lógico-matemática. Lógico-matemática, a gente está falando em facilidade com cálculo, com números. É capacidade de perceber geometria nos espaços, de criar e solucionar problemas lógicos. Então, quem está nesta área? Nós estamos falando dos engenheiros, de uma Uhum. forma geral, a gente está falando de físicos, a gente está falando de mestre de obras, arquitetos, Uhum. tá? O pessoal da área Exatas. de exatas. Uhum. Exatamente. Grandes exemplos aqui, né? Einstein, Newton, Pitágoras. Tá? Uhum. E quais são as linhas de estimulação dentro da inteligência lógico-matemática? Conceituação, sistemas de numeração, operação e conjunto, instrumentos de medida e pensamento lógico. Tá? Então, a pessoa, você já vê ali, a criança tem facilidade em matemática, depois, né, no segundo grau, vai desenvolvendo e ela vai para uma engenharia. Sim. É natural. Ela não vai pensar: "Ai, meu Deus, eu vou fazer medicina". Não tem Não, relação. não tem relação. Então Uhum. aquilo já está com ela, aquilo já é fácil para ela. É é confortante, Uhum. tá. Tipo, pra que eu vou sair daqui, né? Não, aquilo flui é que nem eu falo, né, por que que você vai remar contra a correnteza? Ela já está ali, aproveita, Uhum. tá, porque flui mais fácil. E aí toda a tua potencialidade, todas as tuas habilidades e competências, elas vão ficar cada vez melhores. Porque daí você tá num tempo, numa prática e numa experiência dentro daquilo que para você é natural, Uhum. tá? Muito bem. Aí vamos para a espacial, a múltipla inteligência espacial. É a capacidade de perceber formas e objetos mesmo em diferentes ângulos. Facilidade em pensar o impensável. Aqui entra muito a questão da criatividade, né? De ver as coisas de outro ângulo, tá? Tem a questão do mundo visual com precisão, imaginar movimento e orientação no espaço. Interligam lateralidade, tempo e espaço. Aham. O maior exemplo disso daqui é o GPS. O que que é o GPS? É o É. Global Positioning System, Uhum. tá? Então é você se orientar no tempo e no espaço, em determinado local ali, Uhum. tá? Só que tem pessoas que têm grandes habilidades com isso, tá? Sim. Então eu estou falando de arquitetos, cartógrafos, geógrafos, Geógrafos. computação gráfica, designers, artistas, pilotos,
Imagina se tem um avião nas suas mãos, no céu. No céu, né? Com quantas vidas dentro? Imagina, né? Imagina. Norte, sul, leste, oeste, eu quero ir pra onde? Gente, tipo... ainda bem que nós temos as múltiplas habilidades, porque dessa eu passei, Graças Carol. a Deus, eu também. Eu consigo me perder, inclusive, com o GPS. Mas Eu tudo bem. Somos duas, exatamente. Eu tenho essa capacidade. Eu tenho Mas também. tá tudo certo. É, né? essa Isso questão... não me incomoda, tá? Eu dou tudo risada. Assim, alguém consegue se perder com o GPS? Sim, consegue. Eu consigo me perder com o Sim, GPS. claro. A gente tá? precisava também do Waze junto. Exatamente. E que bom que a gente tem os recursos, né? Sim. Então, antes, né, quando não existia GPS, tinha os mapas. Os mapas. Gente, eu nunca me achei com mapa. Nossa, minha mãe, super boa em mapa. Eu não Sensacional. sei como que ela se achava naquelas linhas vermelhas e amarelas Gente, e azuis. que tortura E que ela era olhava pra mim e aquilo. falava assim, viu, filha, então, aqui tá tal, eu não conseguia enxergar nada naquilo. Tipo, pra mim era... Sabe como que eu me direcionava? Porque eu não conseguia ler mapa. Eu tinha muita dificuldade. Aquilo pra mim era de outro planeta. Eu parava nos postos e perguntava pros frentistas. Duas? Pronto. É um recurso? Era. Uhum. Nem todos me respondiam, tudo bem. Eu ia até chegar no próximo posto. Até Tá? ter um ser humano que pudesse, né? Exato. E eu solucionei meu problema, que era o quê? Chegar em algum lugar. E tava tudo bem. E a gente chegava. Sim, sim. Mesmo não entendendo o mapa. Mesmo não entendendo o mapa, a gente dava um jeito, né? A gente dava um jeito, a gente Sim. chegava, tá? Então aqui, né, quem que eu posso dar como exemplo? Daí entra também o Lego, Tangram, tá? São Uhum. exemplos, né, de vareta, exatamente, são exemplos de inteligência espacial. Há outro que eu gosto também de visão de inteligência espacial, eu adoro Missão Impossível com o Tom Cruise. Quando ele tem que passar naquela rede de laser, né? Aqueles lasers todos ali, e ele tem que desviar, né, do laser para não acionar o alarme. Isso é uma inteligência espacial. Tá? Ele tá além da sinestésico corporal. Tá? Sim. Então, outro exemplo que eu posso dar aqui, né? Picasso, Darwin, enfim. Né? Acho que deu para... Sim. Não, enquanto você estava falando, eu estava aqui processando, né? E daí até para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir o podcast, eu acho que a gente pode fazer muito a relação, por exemplo, chega lá, né, a criança no ensino médio. Né? E daí fica aquela, não, faz direito, não, faz medicina, não, faz engenharia, olha, segue o modelo do teu avô, do teu pai, da tua mãe. Isso. Né? E não é a habilidade que ele desenvolveu, que ele tem, não é a múltipla inteligência que ele trouxe desde sempre. Isso, né? isso. Então, talvez até um alerta, né, para as famílias, muito, né? muito. Para as escolas. Né? Tem um estigma, na minha família são todos, né, advogados, ou são todos médicos. Ok, talvez esse adolescente tenha essa habilidade, tenha condições de desenvolver, mas talvez não, ele queira ser músico. Né? Daí, ok, ele até pode passar em medicina, ele vai se esforçar talvez para isso, mas daí a música vai ser um hobby, mas ele vai ter mais satisfação em sim, aí hobby exatamente, do que, né? E daí, enfim, sim, tem todas essas possibilidades. Né? Tem todas essas possibilidades. Isso. E outra coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando também, né? Você estava falando já das 4 aí, né? Que você citou. Então a gente percebe, né? Voltando mais o olhar para as dificuldades, para a clínica, né? Para a escola, inclusão e tal. A gente consegue perceber que em cada múltipla inteligência que você vem falando, algumas, né, pessoas se encontram com déficit em cada múltipla, né, inteligência que você tá falando. E daí eu penso, como é que a escola trabalha isso? Como é que o professor trabalha isso? Como é que, né, a sociedade trabalha isso? Né? E daí é um tema que a gente vai... Sim, daqui a pouco. Vamos explorar. Aí as linhas de estimulação dentro da inteligência espacial, né? Eu tenho a lateralidade, orientação espacial, orientação temporal, criatividade e alfabetização cartográfica, tá? Então aqui a gente já trouxe 3. Então, verbal linguística, a lógico-matemática e a espacial. 4ª, a musical. O que seria a musical? A facilidade em sentir a linguagem sonora e ser capaz de transportar esse sentimento para composição ou instrumentação musical.
Então, é aquela pessoa que tem facilidade com instrumentos. Não só de ouvir, mas também de manusear, Uhum. tá? E aqui tem uma situação que é muito interessante. Então, é uma pessoa que tem a capacidade de distinguir tom, melodia, ritmo, timbre, frequência, tá? Aquilo para ela é natural, é fácil, Uhum. tá? Então aqui a gente está falando de compositores, de músicos em geral, de poetas também, né? Só que vale lembrar que a inteligência musical, ela é um sentido puro na humanidade. Sim, isso que eu ia falar. Aham. Porque eu sou uma pessoa extremamente musical. Essa é uma inteligência que, veja, a gente começa a ouvir na 20ª semana de gestação. Sim, a música ela é um estímulo desde sempre. Exato. Então a partir, né, do 20ª semana de gestação significa o 5º mês, né. Uhum. Nós nascemos no 9º mês, Sim. né, então são 4 meses ainda dentro, né, do útero que você está escutando. Uhum. Então ele é um sentimento puro na humanidade. E Sim. vamos dizer assim, qual é o primeiro, não vou dizer o primeiro, mas o principal som que nós ouvimos? A mãe, O que da mãe? coração, Exato. qual é que é o Isso aqui. Uhum. As batidas do Uhum. coração, tá? Este é o ritmo. Claro Uhum. que você vai ouvir todos os fluidos corporais da mãe, Sim, né? Mas o coração está batendo o tempo inteiro. inteiro. E você está ouvindo a partir da 20ª semana de gestação. São 4 meses ouvindo o coração da sua mãe bater, Aham. né? Por isso que a Aham. gente diz que é um sentido puro na humanidade. Exemplos aqui, né? Poxa, meu Deus do céu, é tão vasto, é tão amplo, né? Mas vamos lá. Tom Jobim, Caetano Veloso, Beethoven, Chopin, Brahms, enfim, Todos, todos, né? todos. Uhum. Cada um com seu ritmo, cada um com seu estilo, cada um Exatamente. Eu tenho um paciente e ele é músico. Daí eu falei, tá. Eu falei assim, deixa eu aprender um pouquinho com ele também, né? Uhum. Poxa vida, né? Vamos interagir aqui, Aham. né? Uma troca. Daí eu falei assim, escreva todos os estilos musicais. Uma lista. Gente, foram 23. Isso que ele ainda nem teve outros que ele nem citou. Uhum. E tem os subs, né, Aham. dentro. Dentro das categorias, os Exato. subs. E daí eu olhei assim, nossa, que sensacional, né? Mas a área dele é rock. Ele se sente confortável com o Uhum. rock. Assim como Ok. tem gente que se sente confortável com a música clássica. Sim. Tá? Então, veja, olha só, dentro de música, Uhum. olhe todo o universo de Sim. exploração, Sim. tá? E música tem muito a ver assim, hoje eu quero tocar, por exemplo, rock, né, se eu tenho habilidade. Amanhã eu quero tocar funk, amanhã eu quero tocar samba, amanhã eu quero E tudo bem, e tudo bem. né? Então, Uhum. olha a amplitude que tem, né? Então, se a gente for olhar daí dentro das linhas de estimulação da inteligência musical, percepção auditiva, discriminação de ruídos, compreensão de sons, discriminação de sons e estrutura rítmica. Então, tudo isso está dentro da inteligência musical, inteligência musical. tá? Vamos para a próxima. Vamos. Sinestésico corporal. Basicamente é movimento. Basicamente é isso. Então, facilidade em resolver problemas utilizando o corpo e o seu movimento de forma hábil para atingir um objetivo. Então, aqui basicamente a gente está falando, né, o grande exemplo de atletas. Né? Eles usam o corpo. Sim, sim. E o que é a pessoa nasce atleta? Não. Não. Aprende. Lembra do tempo, prática e experiência. Um atleta profissional, quanto tempo ele treina por dia? No mínimo 8 horas. Gente, eu tenho primas nadadoras e Jesus. Exato. É muito tempo, prática e experiência. Exato. Tá? Então, assim, mas elas já tinham essa habilidade. Mas ela foi desenvolvida. Uhum. Exato. Ninguém nasce atleta. Sim. O Magic Johnson não nasceu estrela Magic Johnson. Uhum. Ele se transformou.
tá? Uhum. Então, a gente está falando de atletas, dançarinos, artesãos, cirurgiões, instrumentistas, então, músicos, a área hospitalar, né? O instrumentador O instrumentador cirúrgico, né? cirúrgico. O dentista. Gente, o dentista, o que o dentista faz? O Meu tempo Deus. inteiro, é o Uhum. motor fino, é o sinestésico, é o corpo inteiro dele, além do motor fino, para utilizar aqueles instrumentos específicos, Uhum. né? Para poder atuar Uhum. no paciente, Sim. tá? Aqui também entram os artistas. Por que os artistas? Porque eles usam as emoções através do corpo. Eu tenho aqui dois. Então, por exemplo, você vai interpretar um personagem, né? Então você vai emocionar o teu público. Então, agora ali eles estão se beijando. Agora ela está chorando. Agora, né, é um momento de alegria, de euforia. Então, através do corpo dele, o artista interpreta um personagem e transmite emoções. Sim. Aí, ok, então o artista ele vai usar o sinestésico corporal e o verbal linguístico. Sim. Não necessariamente. Se eu pegar, por exemplo, o Mr. Bean, ele não fala, É gestual. é gestual. Uhum. É sinestésico corporal puro. Uhum. Se eu pegar o Chaplin, Sim. e a gente entende, Sim. né? E a gente interage, e a gente se emociona, e a gente ri, e a gente, né? A gente tá ali envolvido, né? Ele não usou uma palavra. Ele usou sinestésico corporal, né? Uhum. Então, assim, quem que eu posso trazer aqui, né? Vamos lá, o Magic Johnson, que eu já disse, o Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito As ginastas. as ginastas, os atletas em geral. Uhum. Daí eu tenho aqui, né? Eu gosto muito da Deborah Coker. Débora Coker. Nossa, sensacional. Uhum. O Grupo Corpo, eu acho Uhum. sensacional. Circo du Soleil. Circo de Soleil. Gente, pelo amor de Deus. Uhum. Aquilo é literalmente um espetáculo. Do né? corpo. Do corpo. Ninguém fala. E veja, Praticamente. Não, tem música, tem um monte de tem a coisa. música. Então mas você veja, ali, né, quando você está falando do Circo du Soleil, né, dos profissionais, né, que compõem o grupo, você está falando então de uma habilidade, de uma inteligência espacial, Uhum. porque eles voam. Né? E eu estou falando de a inteligência sinestésica corporal. Tá? Sim. Então, quais são as linhas de estimulação dentro da sinestésica corporal? A motricidade, coordenação manual, coordenação visomotora tátil, percepção de formas, percepção de peso e tamanho, paladar e audição. Tá? E assim, um outro exemplo, tá? Quando a gente falou do dentista, né? E a pessoa que trabalha numa linha de montagem? Também? Numa fábrica? Sim. Claro. E os carros, para montar os carros, para Exato. montar os eletrônicos, para montar. Exato. Então, né, aí eu vou falar assim, poxa, mas aí a gente tá falando de engenharia de produção. Sim, Também. dentro da engenharia da produção, eu também tenho. Aquelas pessoas que estão montando, elas têm que ter uma precisão Uhum. de um treino muito específico. Além de precisão, a qualidade. Tudo. Enfim. Então, olha quanta né? coisa está envolvida, Uhum. né? Então, as pessoas, sempre que você trabalha com precisão, então eu não estou falando só de um cirurgião, do médico cirurgião, eu estou falando também de uma pessoa que trabalha numa linha de montagem, numa fábrica. Sim. Tá? Então, olha como é amplo tudo isso. Sim. E daí agora, enquanto você estava falando, Carol, até para ver se o povo ali tá vivo, né? Porque a gente vai falando e vai esquecendo que a coisa vai acontecendo aqui Sim, fora. vai se empolgando. A gente vai se empolgando, mas assim, a gente pode pensar dentro disso tudo, né? Desde a formação básica, né, que acontece lá na educação infantil, até a gente pensar na vida adulta Sim. dessa pessoa. Sim. E daí perpassa vida escolar, básica, ensino superior, cursos livres, cursos técnicos, profissionalizantes, né? Então, Tudo. em tudo tem múltiplas inteligências, Tudo. né? Em tudo. Desde o ventre da mãe até, né? Até infinito. Até enquanto estiver vivo. Até enquanto estiver por aqui. E até mesmo Exatamente. depois, né? Uhum. Porque você veja quantos exemplos aqui eu estou trazendo, né? Darwin, Einstein, Newton, né? Eles deixaram um legado de conhecimento. Sim. Então, é infinito. É infinito. É infinito. É As isso. obras que você cria, né? Porque tinham uma habilidade
e desenvolveram isso e se tornaram competentes naquilo que motivava, Sim, naquilo que motivava. né? E Exatamente. aí a gente tem grandes obras de arte Uhum. em todas as áreas. Em todas as áreas. todas as Em áreas. todas as Por isso áreas. que, assim, quando a gente fala de múltiplas inteligências, é fascinante. Não tem como você não olhar com um olhar assim, tipo, puxa, mas é verdade. Por que eu não tinha pensado nisso? Por que eu tenho que seguir Um padrão. um padrão, um quadrado, Uhum. uma forma específica? Não existe forma específica. Tudo é possível. Tudo é possível, exatamente. Daí Tudo é você estava possível. falando, né? Você estava falando, Chaplin Não falava. não falava. Não. Então tá bom, os autistas que não são verbais, eles se encontram também. O próprio Mr. Bean, eu acho que ele é um grande exemplo. Sim, o Mr. Bean. Né? Com as Uhum. dificuldades dele, ele encontrou uma forma. Uhum. E olha quem A ele figura que é, se tornou. a figura que se tornou, né? E a amplitude do trabalho dele. Einstein também. Aham. Einstein também, né? Com sua Então. dificuldade, foi um ícone, Exato. né? Então, assim, Mozart, né? Então, todos eles que passaram por uma dificuldade ou uma deficiência, Uhum. né? A gente consegue, até mesmo para quem estiver nos ouvindo, que tiver filhos ou que tiver irmãos, né? Sim. Alguém conhecido. Alguém conhecido, a gente pode extrair também de todos esses exemplos que Aham. você vem nos trazendo de uma forma muito lúdica, né? Uma forma muito concreta. Aham. Que às vezes, eu vou falar sobre múltiplas inteligências e o que eu faço com isso, né? Exato. Sim. E outra coisa que eu queria, agora você falando, eu pensei, mas vocês estão falando de grandes nomes da história, vocês estão falando de grandes obras. Sim, a gente está dando exemplos, né? Os maiores exemplos possíveis, né? Dentro do assunto. Mas não significa que você tenha que fazer algo grandioso. Não é isto. Não. A questão é, faça aquilo que te faz bem. Uhum. Não sofra. E que te faz diferença. Né? Exatamente. Eu acho muito bonitinho. Eu tenho dificuldade e, vou ser sincera, tenho um pouco de preguiça também com essa questão de tecnologia, assim, sabe? Uhum. E daí, assim, eu falo pro meu filho, filho, onde que é o Help. botão? Me ajuda, eu quero assistir tal coisa lá no Netflix. Lá vem ele. Ele, não, mamãe, olha aqui, ele faz tão rápido que eu não acompanho. Uhum. Eu ainda me perco no menu. Sim, daqui a pouco você tá levando ele junto pra... E para ele aquilo é tão natural, é Uhum. tão fácil, é lindo de vê-lo jogando videogame, Uhum. né? Porque, assim, eu adoro deitar no colo dele enquanto ele tá jogando videogame. Porque eu fico encantada com aquilo. E eu, na minha infância, eu jogava videogame, né? Também. Mas, assim, eu acho tão bacana, né? Essa desenvoltura, Uhum. né? Então, assim, apesar de a gente estar trazendo grandes nomes e grandes obras e exemplos, né, de um significado histórico muito grande, mas é qualquer coisa que seja melhor, mais confortável, né, e que você possa desenvolver maiores competências sem tanto sofrimento. Sim, e assim, nós estamos trazendo, você está trazendo grandes nomes e grandes exemplos, mas daí vem naquilo que você falou lá da questão da motivação, Exato. né? Para motivar, para ampliar esse conhecimento, para que a família, para que quem esteja nos assistindo, né, também interprete dessa forma. Sim, Tipo, sim. é do pequeno que você faz o grande, não é? Exato. E qualquer situação que o seu filho, né, ou algum familiar, ou até mesmo você, se sinta mais confortável, por que não? Uhum. Porque lembra que a gente falou, né? São qualidades e limitações. Depende do que você vai fazer com cada um deles. Tem gente que tem muitas qualidades e não usa pra nada. Sim, Fica medíocre. sim, Isso é triste. sim. Porque daí você tendo condições, você se torna limitado. Né? Você está perdendo um recurso, está deixando ir embora um recurso fantástico. Sim. Por quê?
Isso também gera sofrimento. Sim, lá em casa eu tenho um grande exemplo disso. Hum. Eu vivo no pé da Alessandra, que trabalha comigo, porque ela tem grandes habilidades com a cozinha. E é uma coisa que eu não tenho. E eu vivo brigando com isso. Eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa, mas não é a minha habilidade, né? Exato. Então, vamos desenvolver o que eu Vamos tenho, desenvolver. Então, esse é um exemplo né? prático, né, do cotidiano, mas que tá aí. Sim, Tá. são coisas que a gente tem que... eu queria, eu quero, eu posso desenvolver? Posso, mas quanto tempo eu vou dedicar para isso? Exato. Você né? quer, de fato? Sim. E aí vem a limitação. Qualquer coisa que você queira, você pode desenvolver. Mas qual é a sua motivação para isso? Então, é importante que fique muito claro para as pessoas, né? Existe, é possível, mas também depende de cada um e do objetivo e do que ela pretende para a vida dela. Mas está ali, é possível. Quer jogar caçador? Vai lá e se dedica. Quer É. cozinhar? Vai lá e se dedica. Exato, nada entendeu? é impossível. Claro que vão ter situações em que para você é mais fácil, né? É mais confortável. Sim, Ótimo. sim, Você não tem habilidade na cozinha, mas Sim. ela tem, sim. né? E tá tudo tá bem. tudo bem. e tá Você não tudo precisa certo. virar Masterchef. Não, Tá? não. O importante é você fazer a comida e conseguir matar sua fome. Isso. Isso é uma inteligência. Você resolveu o seu problema. Se é uma panqueca, o seu ovo frito ou um omelete, mas ok, deu certo. Deu certo. Você matou sua fome. Exatamente. Agora, ela já fez um prato super elaborado. Sensacional, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora vem a inteligência naturalista, tá? Que seria a sexta dentro da ordem. Naturalista vem de natureza. Então, é a capacidade, facilidade de compreensão do ambiente, tá? Afinidade por outras formas de vida. Sentir e perceber os elementos da natureza. Então, é quando você olha para a natureza e você aprende com ela. E isso nossos ancestrais tinham muito, né? Os indígenas. Os indígenas, né? Quando que eles sabiam que ia chover? Quando que era a plantação? Quando que eles deveriam plantar? Né? As estações do ano, né? Poxa, não dá para você plantar no inverno. No inverno você tem escassez. Então, você tem que se preparar antes, né? As fases da lua, né? Sim. A correnteza de um rio, quando que ele está, né? Mais cheio ou não, quando que você pode trafegar por ele ou não. Então, quando você começa a observar a natureza, você aprende com ela situações que você pode trazer no teu cotidiano. Então, aqui a gente está falando, né? Então, interagir com animais, plantas e pessoas, Sim. né? Porque nós fazemos parte da natureza. Então, a gente está falando da parte de ciências, da parte de biologia, então biólogos, naturalistas, botânicos, geógrafos, né? Linhas de estimulação. Curiosidade, exploração, aventura, descoberta, interação. E aqui tem um exemplo, então, aquelas pessoas que, por exemplo, adoram assistir o Discovery Channel, Animal Planet, o Off, né? Adoro ficar assistindo o Off, né? Aquelas ondas gigantes, né? O pessoal surfando e etc, etc. Mas eu tenho um exemplo aqui que eu quero trazer que é muito bacana. Do Cortella. Quando ele fala, vaca não dá leite. Vaca não dá leite. Ela produz leite. Mas se você não ordenhar, não tem leite. Cortella, né? Sensacional. Tá explicado. Então, né, muitas vezes a criança ouve assim, não, o leite vem na caixinha. Sim, o final dele é na caixinha. Você vai no supermercado e compra uma caixinha de leite. Mas este leite Tem uma que origem. vem da vaca, existem duas formas de sair o leite. Ou o bezerro mama, ou você ordenha. E você ordenhar, você pode fazê-lo de forma manual ou automática, né? Mas se você não ordenhar, não tem leite. A vaca tá ali, a úbere tá cheia, mas não tem leite. Mas ela dá leite. Mas não dá leite. Decida, você quer o leite, você não quer o leite, Carol? Você tá me confundindo desse jeito. Ela dá o leite, mas se você não tiver uma ação em cima daquilo, não tem. Sim, é a motivação, né? Tá? Muito bem. Vamos para a intrapessoal, a penúltima múltipla inteligência. Intrapessoal é como você se vê,
qual é a relação de você com você mesmo, tá? É a administração dos teus sentimentos e emoções. Aí entra a questão de autoestima e automotivação. Então, tem aquelas, geralmente a pessoa vê, né, na internet, né, aquelas figurinhas, né, o gato se olhando no espelho, Ah, você sabe que eu adoro essa imagem. mas na verdade ele vê um leão. Sim. Ou o gato pode se olhar no espelho e ver um rato. Então, a imagem ideal, a imagem real, a Uhum. distorção de Uhum. imagem, a distorção de percepção. Então, essa inteligência está relacionado em como você se enxerga, tá? É você com você mesmo, tá? A interpessoal, que é a última, fala, né, da relação de você com os outros. Então, como que você consegue as tuas interações, como que você consegue, né, se relacionar com os outros, empatia, bem-estar, né, se você é uma pessoa que busca melhorar a qualidade de vida dos outros, tá? À sua volta. Então, aqui a gente tem como exemplo, grandes líderes, professores, terapeutas, assistentes Uhum. sociais. Então, aqui eu tenho Freud, Gandhi, Martin Luther King, Zilda Arnes, Joana d'Arc, Aham. né? Então, é essa capacidade, né, de você olhar para o outro. Então, a intra é como você se enxerga e como você trabalha com a sua autoestima, a sua automotivação. E o interpessoal é você com o meio, Sim. tá? Uhum. As linhas de estimulação, então, a percepção corporal, autoconhecimento e relacionamento social, administração das emoções, ética e empatia, e automotivação e comunicação interpessoal. Tá? Então, com isso, nós falamos das 8 múltiplas inteligências. E daí a gente marca um próximo podcast para explorar as outras coisas, né, Carol? É porque como eu falei, é um universo. Sim. É um universo. Sim, você colocou minha cabeça assim num turbilhão, né? Porque daí a gente fica pensando não só das pessoas típicas, mas também das pessoas atípicas que se enquadram com déficit em cada, né, em cada dimensão. Em cada múltipla E inteligência. em cada múltipla inteligência, então ali o problema que nós temos nas questões intra e inter, né, que isso se torna aí uma questão Muito bombástica, né, Sim. porque principalmente no nosso mundo atual, com tantas coisas acontecendo, né, com Uhum. questões de comportamento, né, que Freud explica, né, que todos explicam, né, a gente que Sim. está dentro da clínica, Sim. mas eu digo questões de comportamento na sociedade, né? Como que desenvolve isso no âmbito escolar, no âmbito familiar, no âmbito né? No âmbito social. social, exatamente. Uhum. Como é que eu me comporto, né, diante Diante de uma situação. diante de uma situação. Aham. Então, acho que Eu acho que assim, a gente tanto como indivíduo quanto, sociedade, a gente ainda tem que aprimorar muita coisa, sim, tá. sim, É necessário, é mais do que necessário, sim. né, sair aí dessa, de limitações Dessa de bolha, né, aham, ainda existe aham, uma bolha. existe. Existe uma bolha quando você vê uma pessoa deficiente, existe uma bolha quando você vê uma pessoa que tem um comportamento diferente do Diferente. seu, Uhum. né, por exemplo, exatamente hoje, né, dia 15 de fevereiro, o que que aconteceu no programa nacional que todos assistem, né? Não Uhum. sei se você acompanhou. Não acompanhei. Não. Então, assim, eu assisto pelas questões comportamentais, pelas questões, né, um Uhum. programa de entretenimento. Mas é uma questão comportamental, né? Você agredir o outro, você não respeitar o lugar do outro, você não ter essa visão de um comportamento em sociedade, Sim. né? Onde você tem que respeitar o espaço, a vida, o físico, São os né? limites, Os né. limites, Aham. exatamente. Então eu acredito que e até mesmo, Carol, porque esse era um dos nossos tópicos, né, a gente já vai fechando daqui a pouco, mas assim, era um dos nossos tópicos trabalhar
na questão da pandemia, Uhum. né? Então, assim, de 2020 para 2022, né, o mundo vive uma questão histórica Sim. que bagunçou tudo isso. Você sabe que eu até, trouxe aqui para compartilhar com vocês, eh, a aula da professora Carla Tiepo, né, da pós-graduação de Neurociência e Comportamento, Hum. e ela deu o módulo de neuroplasticidade, como forma de aprendizado. Sensacional o módulo. E quem quiser acessa lá carlatiepo, tieppo.com.br. Ela é uma neurocientista. Então, ela trouxe essa questão da pandemia, e por isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu considero como uma das melhores posições sobre isso. O que ela disse, né? Palavras dela. Depois da pandemia, acabamos por entender que os marcadores espaciais são fundamentais para notarmos até a passagem do tempo. Houve uma ruptura na nossa percepção sobre o tempo e na nossa dinâmica emocional e relacional com esta passagem do tempo. Ou seja, nós nos perdemos No tempo, no tempo e no espaço. no espaço, nas emoções, nas interações, Sim. né? Então, neste momento, nós estamos reaprendendo O que a gente sabia. e se adaptando a uma nova realidade, Uhum. né? Com traumas, com perdas, com oportunidades, né? Então, é um universo muito amplo, Uhum. né? E isso exigiu que a gente se adaptasse. Uhum. Mas houve, sim, essa ruptura. Sim. Não Tá. tem como negar, né? Não. E tá aí o Professora resultado. Tia Então, tem agora as crianças voltando para as aulas, né? Apesar da tudo euforia, desorganizada. apesar da euforia, meu Deus, estão vendo os amigos, voltar à vida normal, né? Voltar a se relacionar fisicamente, estando num local, não mais virtual, Uhum. né? Mas todos estão com medo, inseguros, né? Porque agora, aquilo que era normal hoje é tudo muito novo. Uhum. E eu tenho que aprender a lidar novamente com toda essa realidade, junto com as minhas emoções. Uhum. Então, assim, como é que eu fico? É Alterado. Alterado. É exatamente Ponto. essa instabilidade, É. ponto, né? Uma ruptura. É. E além disso, assim, é muito bom voltar, é muito legal reencontrar, mas também saber como que nós estamos voltando, Sim. né? Alguns com perdas, alguns desorganizados dentro da estrutura familiar, Uhum. né? Algumas separações, né? Então, assim, tudo mudou. Tudo, de alguma forma, mudou. De alguma forma De mudou. alguma forma. Então é interessante, eu atendo algumas crianças, e quando elas verbalizam, elas ficaram fixadas emocionalmente em 2019. Sim. A gente já está em 2022. Então ela não consegue verbalizar Uhum. muitas coisas de 2020, 2021. É como se houvesse uma lacuna, Sim. porque ela ficou lá em 2019. E é uma lacuna de aprendizado, é uma lacuna de emoções, De desenvolvimento. de desenvolvimento. De desenvolvimento, de estímulo, Uhum. né? Então, e isso vai repercutir agora para as O próximas reflexo vem agora. As próximas décadas, gente, a gente tem aí um panorama, né, de estudo, né, das consequências, Uhum. né, sociopolíticas, econômicas, culturais, emocionais, Escolares. educacionais. Gente, é tudo. É tudo. É tudo. Uhum. Então, quando você traz as múltiplas inteligências, eu acredito que assim, as múltiplas inteligências, elas estão aqui justamente para ajudar. Sim. Para deixar mais fácil, mais tranquilo, algo que a pessoa já tem uma predisposição. Uhum. E por que então não desenvolver e se apropriar disso, né? Já que está ali. Sim. Por que não? Vamos, acho que agora mais do que nunca, acho que esse é o momento para a gente explorar isso de uma maneira mais assertiva. Sim, sim.
Com certeza. E eu acho que nós fizemos, eu acho não, eu acredito, tenho certeza, né, que é a mania de falar eu acho, mas eu acredito e eu tenho certeza que nós trouxemos um tema onde nós podemos costurar, né, todas essas questões muito bem, Uhum. né, para chegar desde a questão das múltiplas inteligências para as pessoas típicas, atípicas, a inclusão, a pandemia, Uhum. né, e termos aí um denominador comum. E até mesmo para a terceira idade, Ana, porque veja bem, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, né, sei lá, numa área que ela não, enfim, acabou tendo uma oportunidade e aquilo foi a vida dela, foi como ela sobreviveu. Aí ela chega, né, se aposenta. E depois, o que que ela vai desenvolver? O que ela faz? O que que ela faz, né? Uhum, sim, Então, pode ver, né, o tanto de pessoas que depois de aposentadas vão buscar recursos para se autodesenvolver. sim, E é sensacional, sim. né? Olha quantas possibilidades, né, Uhum, de exploração. sim. Então, aquilo que a gente falou no começo, é desde a gestação Aham. até Até depois, depois, até o legado que você até o deixa. legado que você deixa. Uhum, Tá? Então, uhum, a gente tem um universo magnífico aí para explorar e desenvolver. uhum, uhum. Gente, vocês sabem que eu faço as pausas, mas hoje, né, em alguns podcasts, eles envolvem tanto que a gente acaba até, né, deixando um pouco essas paradas, mas foi super, né, produtivo, super interessante. E eu quero te agradecer, estamos chegando aí nos minutos Nos minutos finais, finais. mas quero Aham. te agradecer, Carol, imensamente por você ter vindo e ter nos explicado, né, trazido tanto conteúdo com tantos exemplos, né, e a gente ter discutido, de uma maneira muito ampla, né, não só a questão escolar, Uhum. claro que a gente acaba trazendo, Sim. mas também a questão da clínica, a questão, né, familiar, a questão da sociedade. Uhum. Então acredito que o nosso podcast foi, assim, maravilhoso, repleto de conteúdos, então, só esperar agora as pessoas curtirem, compartilharem, né, Ficamos à e disposição, ficamos à né. disposição. Deixa os teus contatos Uhum. também, com certeza, né, para as Uhum. pessoas te acessarem, Sim. O né. meu é o @caroline_domanski_burrati. Se for por e-mail é contato@caroline@yahoo.com.br, Uhum. né. Então estamos aí, eu acho que, o importante é a gente compartilhar, a gente dividir e somar. Ótimo, isso mesmo, né, o conhecimento a gente tem que compartilhar, disseminar, né, Uhum. levar adiante e cada vez mais deixar o nosso legado, né, Carol, que é o que Sim. tanta gente fala. Aham. E Exatamente. eu que agradeço essa oportunidade, né, é sensacional de estar falando de um tema que, eu gosto muito, né, eu acho ele é fascinante, Uhum. né, eu acho que o ser humano em si, ele é fascinante. Ele é fascinante, exatamente. Por isso que a gente, por isso que nós, né, acreditamos Sim, que trabalhar o desenvolvimento desse ser humano, né, aham. faz sentido, Faz sentido, é né. isso que a gente faz todos os dias, Sim, né, exatamente. com muito amor, com muita satisfação, e podendo ajudar as pessoas de alguma forma. Sim, exatamente. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Curtam lá o arroba da Carol, deixem suas perguntas para ela também. Curtam o nosso YouTube, compartilhem o arroba na Regina Caminha Braga também. Estou à disposição de todos e vamos encerrando mais um podcast. Agradecer aqui a nossa querida Linda que nos acompanhou. Agradecer o pessoal que está no back também, né, que nos deu total apoio. E é isso. Até uma próxima.